Bom dia, irmãos e amigos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam sobre nossas vidas neste dia. Amém. É com grande alegria que nós estamos nos reunindo mais uma vez para estudarmos sobre a palavra do Senhor. Nós iremos dar continuidade estudando sobre a vida de Noé e nesta terça-feira, dia 13 de abril, iremos estudar sobre a aliança com Noé, a aliança que Deus fez com Noé. E antes que nós venhamos abrir a palavra do Senhor, nós iremos fazer uma oração. Oremos. Grandioso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, graça te damos, Senhor Deus, pelas infinitas bênçãos e misericórdias que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Obrigada, Senhor Deus, pelo despertar com vida e com saúde. Obrigada, Senhor Deus, pelo privilégio de estarmos reunidos para estudarmos a Sua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos que as Suas bênçãos e misericórdias venham nos alcançar neste dia. Que o Seu perdão, Senhor Deus, venha a ser derramado sobre cada um de nós. Que o Senhor venha nos dar sustento, o Senhor venha nos dar a Sua força, Senhor Deus, para que possamos perseverar no estudo da Tua palavra, meu Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós lhe agradecemos, pedimos que os nossos irmãos e amigos, Senhor, venham estar protegidos e guardados por Ti. Muito obrigada, Senhor Deus, muito obrigada por tudo. Dai-nos a Sua paz. É o que nós pedimos e já lhe agradecemos, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina por todo sempre. Amém e amém. Iremos dar continuidade ao estudo sobre a vida de Noé e hoje nós estudaremos a aliança com Noé. Nós estudamos sobre as alianças na semana passada, fizemos ali uma prévia, né? E hoje nós vamos detalhar mais um pouco como foi a aliança, né? Como foi a vida de Noé, como foi o relacionamento de Noé com Deus. Deus fez uma aliança com Noé e foram dadas ordens a ele, onde seria necessário que Noé as cumprisse. E essas ordens foram de que Noé deveria construir uma arca conforme as medidas, o detalhamento, a planta que Deus deu para Noé. E depois de construída, ele deveria entrar na arca, ele e a sua família. Ele, a sua mulher, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Noé, por ser um homem que andava com Deus, que mantinha um relacionamento de intimidade com Deus, não duvidou de nada do que Deus lhe havia dito. Ele confiou e com fé começou o processo da construção da arca, onde por 120 anos ele pregou cada tábua junto com ajudantes, né? Com os filhos, e pregou ali conforme Deus havia dito para fazer a construção, os compartimentos, tudo detalhado. E ele pregou sobre a necessidade, ele proclamou sobre a necessidade de arrependimento e o juízo de Deus que viria sobre aquela geração que estava ali, que havia se deixado dominar pela corrupção, né? Pela mancha do pecado. E iremos ler neste momento a aliança que Deus fez com ele. Gênesis 6:18 diz assim: Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Amém? Nesse verso, temos o fundamento da aliança bíblica que Deus fez com a humanidade. Deus e o homem entraram em acordo. Muito simples. No entanto, existem mais elementos do que o que inicialmente
é percebido aos nossos olhos. Em primeiro lugar, existe o elemento da obediência humana. Deus disse a Noé que ele e sua família entrariam na arca. Eles tinham que desempenhar sua parte, e se não a fizessem, a aliança seria quebrada. E diante da narrativa que lemos em Gênesis 6,18, eu pergunto, né? É uma reflexão para que o que será que teria acontecido se Noé tivesse dito não? Se ele tivesse dito não a Deus e se ele não tivesse sido fiel ao pacto? Ou o que teria acontecido se ele tivesse dito sim, mas depois, com o passar dos anos, afinal foram 120 anos, né? 120 anos de fé, foi uma fé extensa, né? 120 anos pregando, cortando madeira, pregando madeira, e 120 anos proclamando aquela nação de ímpios, convidando-os ao arrependimento, né? Falando de que iria haver um dilúvio, né? E diante de tudo, agora ele começa a ser desacreditado e ele desiste, não quer mais manter o trato com Deus, o pacto com Deus, e agora ele muda de ideia. Quais teriam sido os resultados para ele e a sua família? Certamente, eles também teriam perecido no dilúvio. Deus disse minha aliança, o meu pacto. Foi sua iniciativa fazer essa aliança com Noé. Ele quis fazer. Ao estabelecer sua aliança com Noé, Deus novamente mostrou sua graça. Ele demonstrou que estava disposto a salvar o ser humano dos resultados dos seus próprios pecados. Em suma, essa aliança não deve ser entendida como uma espécie de união de iguais, na qual cada participante depende do outro. Não. Cada um tinha uma parte a ser desempenhada. A sua parte. Deus tinha a dele e o homem, Noé, tinha a dele também. Deus se beneficia da aliança, mas em um sentido radicalmente diferente da maneira em que o ser humano é favorecido. Ou seja, o benefício do Senhor seria o fato de que os amados de Deus receberiam a vida eterna, o que seria uma grande satisfação para ele. Mas isso não significa que ele se beneficia da mesma forma que nos favorecemos, como parte recebedora da mesma aliança. Vamos considerar a seguinte analogia. Um homem cai de um barco no mar em meio a uma tempestade. Alguém no convés diz que jogará uma boia salva-vidas amarrada em uma corda para trazê-lo para dentro do barco outra vez. O homem que está na água, no entanto, tem que concordar com a sua parte do acordo, ou seja, ele tem que agarrar-se ao que lhe é providenciado, ele tem que agarrar-se à boia que vai ser jogada. É disso, meus irmãos e amigos, é disso que se trata em muitos aspectos a aliança entre Deus e a humanidade. Noé teve que fazer a parte dele, Noé teve que obedecer, ele teve que confiar em Deus e obedecer construindo a arca. Ele teve que fazer essa parte, ele teve que se agarrar a essa parte, a essa promessa. Né? Qual era a promessa? Era a promessa de que ele seria salvo, ele e a família dele. Então, ele tinha que se agarrar a essa promessa de salvação, mas para que essa promessa se cumprisse nele, ele tinha que obedecer, ele tinha que confiar e fazer a parte dele, ou seja, a construção da arca e a pregação da palavra de Deus, pregar o arrependimento. Essa era a parte que cabia a ele na aliança. E hoje nós também precisamos nos agarrar à promessa de salvação em Jesus Cristo. Em Atos 4:12, nos diz assim:
E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é tudo. Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para nós. É através dele que Deus fez a nova aliança. Jesus é a nova aliança que Deus fez com cada um de nós. Que nós nos agarremos a essa promessa de salvação. Amém? Essa analogia que fizemos, ela esclarece o conceito de graça na aliança. Qual deve ser a base do nosso relacionamento com Deus? Que nós possamos refletir sobre essa questão. E assim encerramos mais um dia de estudos, gratas a Deus pela força que Ele nos dá a cada manhã. Gratas a Deus por nos despertar e nos manter firmes no estudo da palavra a cada dia. Gratas a Deus pela companhia de cada um de vocês que a cada dia estão conosco. Que nós possamos continuar firmes nesse propósito de estudar a palavra de Deus a cada dia. Pedimos àqueles que puderem, que fechem seus olhos. Vamos orar a Deus. Santo Deus, querido Pai, louvado e exaltado, Senhor, seja o Teu nome para todo sempre. Pai querido, muito obrigada pela vida, pela noite de sono, pelo despertar, Senhor. Obrigada por mais um dia, Senhor, que o Senhor nos concede. Obrigada pela companhia dos nossos amigos e irmãos, que a cada dia estão conosco, Senhor, perseverante no estudo da Tua palavra. Que o Senhor derrame bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um de nós, Senhor, e nos ajude, nos mantenha firme nesse propósito de estudar a Tua palavra, para que a cada dia possamos nos tornar mais semelhantes a Cristo. Que o Senhor console e conforte, Senhor, os corações enlutados, restaure, segundo a Tua vontade, a saúde daqueles que estão enfermos, Senhor. Fica conosco. Obrigada por tudo. Dá-nos um dia na Tua companhia e na Tua presença. São bênçãos que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.